Olá, meu nome é Cristiane Zuc Fernandes, sou aluna do curso de Pedagogia na Unifael e farei a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Fiz o meu trabalho de maneira individual e o tema escolhido foi metodologias ativas nas séries iniciais do ensino fundamental. A razão pela qual eu escolhi esse tema foi para entender um pouco mais sobre o assunto e a sua relevância para professor e aluno. Hoje os desafios encontrados por ambos são diversos e é necessário traçar caminhos para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. E as metodologias ativas são meios de alcançar o conhecimento e devem ser cada dia mais implantadas pelo professor. Meu objetivo em realizar essa pesquisa era compreender o conceito de metodologia ativa e também identificar as diversas possibilidades de utilizar no cotidiano escolar essas metodologias. A pesquisa foi focada nas séries iniciais do ensino fundamental, buscando identificar os papéis dos professores e alunos no processo de aprendizagem. Nas últimas décadas, foram observadas várias transformações no ambiente educacional, principalmente no que diz relação às técnicas de ensino, que provocam diferentes tipos de questionamentos. Nesse sentido, novas abordagens de ensinos e novos métodos de aplicação vêm sendo propostos, as quais envolvem também as metodologias ativas. Paiva aponta que as metodologias ativas surgem para romper um método tradicional de ensino e baseia-se numa pedagogia voltada para a resolução de problemas, onde o aluno é instigado a desenvolver postura ativa no processo de aprendizagem, desenvolvendo uma maior autonomia, uma aprendizagem que traga mais sentido para a sua trajetória. Em uma metodologia de aprendizagem ativa, o aluno passa a ser protagonista da sua própria aprendizagem. Porém, para que essa prática se torne efetiva em sala de aula, é indispensável que o professor tenha domínio desses diferentes métodos de ensino que podem ser adotados. O método da aprendizagem ativa se desenvolve através da interação entre o docente, o aluno, o assunto, ou seja, estabelecendo relação de questionamento e discussões através do fazer e do ensinar, onde o aluno se sinta estimulado para a construção do conhecimento, deixando de lado um modo passivo de recepção do conhecimento. De acordo com Barbosa e Moura, em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, facilitador desse processo de aprendizagem, e não apenas como uma única fonte de informação e conhecimento. A partir do momento em que o professor utiliza uma metodologia ou estratégia que busque promover uma aprendizagem ativa, ele acaba por instigar seu aluno a desenvolver as competências de pensar, discorrer, analisar, cogitar, compreender as diversas outras fundamentais para a construção do conhecimento. A utilização de metodologias ativas envolve o conjunto de práticas diferentes das perspectivas alcançadas com o uso de métodos tradicionais, buscando propor o emprego de situações de aprendizagem que façam com que os alunos estejam sempre em ação, em contato direto com os temas envolvidos. Acredito que Lilian Bassic e Morin foram autores que mais contribuíram para a pesquisa, pois eles trazem muitas informações inerentes a esse tema, como a obra Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. De acordo com esses autores, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, no mundo conectado e digital, expressam por meio de modelos híbridos com muitas combinações. A junção de metodologias ativas com modelos flexíveis e híbridos traz contribuições importantes para o desenho de soluções atuais para as aprendizagens de hoje. Vários outros autores também contribuíram muito na produção desse artigo. Cito Paiva em Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, abordando as várias metodologias ativas, Vygotsky,
a formação social da mente, abordando e defendendo atividades lúdicas como sendo estímulo no desenvolvimento sensorial e cognitivo da criança, o que é um caminho de metodologia ativa. De acordo com Paiva, existem metodologias ativas que vão além, como seminários, trabalhos em grupos, relatos de experiência, socialização, mesas redondas, exposições dialogadas, debates sobre leituras e filmes, dinâmicas, oficinas, portfólios e muitos outros. Porém, esses métodos, eles necessitam a mediação do professor, assim como a plena participação do aluno. Neste contexto, as atividades lúdicas, enquanto metodologias ativas, podem ser utilizadas para promover a aprendizagem nas práticas escolares, permitindo que os alunos estejam cada vez mais próximos do conhecimento. E ressalta-se que os desígnios esperados com a atividade lúdica desenvolvida devem estar sempre bem claros. Quem afirma isso é Lanes. Morin novamente contribui, afirmando que nos modelos de escolas padronizadas, onde o ensino e a avaliação de todos acontece de maneira igual e os resultados são muito previsíveis, a sociedade do conhecimento fundamentada em competências cognitivas, pessoais e sociais passa a ser deixada de lado. Esses métodos tradicionais padronizados acabam por privilegiar a produção de informações pelos professores, o que era válido em épocas onde o acesso à informação era muito precário. Hoje em dia, com o avanço das mídias digitais, através da internet, observa-se que o aluno é capaz de aprender em qualquer lugar, a todo momento, e estabelecendo inúmeras relações diante do fato de que a sociedade está cada vez mais conectada. Dentro desse mesmo contexto, Morin afirma que a educação não está condicionada ao espaço físico da sala de aula, envolvendo espaços cotidianos e digitais. Assim sendo, o uso de uma metodologia ativa em sala de aula é fundamental, buscando identificar os conhecimentos prévios dos alunos através da contextualização dos conhecimentos. O contexto da aprendizagem ativa no ensino fundamental envolve diferentes técnicas, onde o docente não é mais o centro da aprendizagem, se tornando um mediador da mesma. Conforme Vickery, o docente nesse processo desempenha um papel de incentivar as crianças a serem ativas em relação à própria aprendizagem e ao desenvolvimento da cognição e da metacognição, sendo indispensável, portanto, uma pedagogia que saliente as habilidades de pensamentos gerais. Por fim, quando a aprendizagem é vivenciada através do emprego de metodologias ativas, apresentam um significado mais eficaz, uma vez que as metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, de interação cognitiva, de generalização e reelaboração de novas práticas. Quem afirma isso é Morin. Esse trabalho visa contribuir com a comunidade escolar de maneira que todos saem ganhando, pois quando são aplicados métodos ativos, traçando diversos caminhos, é possível obter melhores resultados. O ensino se torna mais agradável. Muitas vezes um profissional está, de certa forma, aplicando uma metodologia ativa, mas não se dá conta de que aquilo é uma metodologia ativa. Não tem o conhecimento de que aquela maneira de trabalhar é considerado uma metodologia ativa. E quando o professor sabe o que vai se preparar melhor, vai buscar diversas alternativas, ver o que está ou não trazendo resultados positivos. Diante do desenvolvimento dessa pesquisa, observou-se que a finalidade dos temas abordados busca modificar o foco do ensino burocrático e tradicionalista rumo a um processo cada vez mais criativo, que permita uma maior interação, onde de fato a aprendizagem seja significativa para o aluno através da transferência da autonomia. Observou-se também que os principais desafios encontrados no uso dessas metodologias ativas, no ensino e na aprendizagem, estão fundamentados em falta de conhecimento, falta de apoio, falta de acesso a diferentes tecnologias educacionais, falta de treinamento especializado, métodos com baixa criatividade,
baixa confiança do aluno diante da proposta desses métodos de ensino diferenciados, uma vez que esse mesmo ainda está condicionado à ideia de que conhecimentos devem ser passados de forma instituída. Nesse sentido, afirma-se que é importante que os professores que pensam em adotar a prática de metodologias ativas nas suas aulas devem analisar com antecedência os benefícios e os contratempos da prática, propondo assim um planejamento ideal, apropriando para a sua realidade escolar, identificando a sua disponibilidade de materiais e os métodos e abordagens adequados para esse fim. É fundamental que o aluno seja motivado, sentindo-se parte do processo e com disposição para superar os paradigmas repassados com o tempo. Sendo assim, é possível concluir que a pesquisa contribuiu significativamente com o aprendizado sobre as múltiplas possibilidades de emprego da metodologia ativa nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo que os conteúdos tratados contribuíram para fomentar a reflexão quanto professora e pesquisadora, despertando assim o desejo em adotar esses métodos como uma estratégia criativa e diferenciada, sempre em favor do aluno.